Olá, gente. Eu vou ensinar hoje nessa videoaula como você fazer um banner animado para você colocar no seu blog, no seu site, usando o Photoshop. Photoshop é um programa quase todo mundo tem, né? É um programa fácil de ser encontrado e das pessoas até saberem usar. Então vamos ver se a gente consegue de uma forma simples ensinar como fazer um banner animado sem ter que usar um programa muito sofisticado e muito difícil de usar. Vamos lá. A primeira coisa, você vai ter que definir aí o tamanho do seu banner, definir o fundo, né, que você quer que o seu banner tenha, escrever o texto que ele vai ter, botar as imagens. Aqui eu já fiz já escolhi um tamanho, e aí esse tamanho, para salientar que ele tem um tamanho, a internet ela tem uma largura limite. Então você tem que ver aonde você vai botar seu banner e ver qual é a largura que o espaço lá dentro da internet tem para poder você fazer o seu banner, né? Aqui eu já defini um tamanho, já escrevi um texto e agora eu vou colocar uma imagem também. Então a imagem aqui que eu já pré-defini, né, para agilizar, e aí eu vou puxar essa imagem aqui para dentro. Pronto, vou posicionar no lugar onde eu quero. Pronto, aqui eu tenho o meu banner com minha arte final. Eu quero esse fundo, eu quero esse texto e eu quero esses corações. O passo seguinte agora é a gente dar movimento naquela imagem, naquele texto, naquela camada, né, que você quer. Então o passo seguinte para a gente dar movimento, primeiramente você vai aqui nas camadas, né, você criou no Photoshop, então ele está em PSD, está em camadas, você vem aqui e você oculta as camadas que você quer dar algum tipo de movimento. Pronto, eu vou ocultar a camada de texto e a camada de imagens que eu coloquei. Agora você vem aqui em janela e abre esse botãozinho aqui chamado animação. Quando você aperta animação, vai abrir aqui embaixo uma pista de edição, já contendo a primeira imagem que você deixou na tela, certo? A partir de agora nós vamos começar a editar o banner propriamente dito, para que a gente possa dar movimento àquela imagem que eu quero. Aí eu vou ter que duplicar esse quadro. Pronto, dupliquei o quadro. Aqui eu tenho um quadro sem nada e eu dupliquei o mesmo quadro, mas eu vou aqui nas camadas e vou escolher a imagem que eu quero que apareça primeiro. Então vou desmarcar para que ela não fique oculta. E aí eu vou usar o texto. Fiz o texto aparecer. Aqui eu tenho uma camada só com fundo e uma camada com texto que eu já coloquei aqui, né, que fiz a camada aparecer. Para eu fazer um movimento, para eu dar movimento ao banner, no caso ao texto, eu venho aqui embaixo, aperto nesse botãozinho, aqui tem esses pontinhos, e aqui eu defino quantos quadros eu quero para o meu movimento. Esse número aqui vai ser o número de quadros que vai ser criado entre o quadro que está sem imagem e o quadro que está com a imagem de texto. Eu coloquei 8 aqui, 8 já está legal, 8, 10, 5, isso aqui, enfim, se quiser mais. Então você aqui sabe como você quer o seu movimento, o tamanho do seu movimento. Quanto mais quadro, mais longo esse movimento fica. 8, ok, tá vendo? Aqui criou os 8 quadros entre um e outro. E agora eu vou ver como é que fica. Isso já vai me dar uma ideia do movimento. Então deu aquela ideia de dissolver, vai aparecendo, aliás, vem surgindo, né? O texto vem surgindo.
Então o meu primeiro movimento está pronto. Agora eu marco aqui o último quadro e eu vou botar as minhas imagens. O que eu faço? Eu duplico o quadro. O quadro que estiver selecionado, quando você apertar aqui nessa imagenzinha, aqui nesse botão, ele vai duplicar. Então eu dupliquei o último quadro. E agora eu vou fazer aparecer a imagem dos corações. Então vamos agora dar um movimento desses corações. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um movimento, eu vou suspender essa imagem. A gente vai fazer um movimento como se ela viesse caindo do céu, né, até dentro do banco. E aí eu vou criar mais um quadro. Vou criar mais um quadro. Vou selecionar o quadro da imagem e vou fazer a imagem aparecer. Vou puxar, tá? Vou fazer a imagem descer para o local aonde eu quero que ela fique. Bom, posicionei a imagem aqui no lugar que eu quero que ela fique. E agora vem novamente aqui, né, no botãozinho de transição e coloco a quantidade que eu quero e dou OK. Criou novamente 8 quadros entre um e outro. E aí eu vou ver o movimento que ficou o meu banco. Primeiro aparece o texto, depois os corações vem descendo. É importante observar que eu deixei, ó, aqui embaixo, tá vendo esses segundinhos, segundo, 0 segundos? Então é importante que a gente deixe esse temporizador aqui zerado. E aí depois você pode definir, se quiser um movimento mais lento, você vai atribuir um valor. No último aqui eu vou colocar 2 segundos, que é para a imagem do banner ficar parada um pouquinho. Então, vamos ver agora. Parado, passa 2 segundos, aí começa tudo de novo, o movimento faz, para. Pronto, agora tá aqui o banner, né? A gente já viu o movimento que ele tem. Agora vamos parar aqui. E o banner está pronto, já com o movimento definido. Mas agora vem a parte, como é que eu vou salvar. Existe uma possibilidade de você salvar no próprio Photoshop, né? Você vem aqui e aí você bota salvar, pronto, salvar para o web. Aqui esse botãozinho estava assim, salvar para o web. Eu não gosto de salvar porque às vezes dá erro, trava, fica complicado. Então eu particularmente não salvo usando o Photoshop, né? O que eu faço? Eu uso, para salvar o banner, eu uso um outro programa, né, que é um programinha, inclusive ele é grátis. Eu vou depois dizer o nome dele, deixar o link na postagem para você baixar, né? E que é o GIF, né? O GIF, que é um programinha gráfico que você baixa. Mas antes eu tenho que salvar esses quadros. Então eu venho aqui, arquivo,
e eu vou exportar. Eu boto exportar, tá vendo? E escolho essa opção aqui, render vídeo. Eu gosto eu escolho aqui o tipo de imagem que eu quero, né, tipo de arquivo, PNG. Eu escolho PNG. É bom que você crie uma pasta, né, para que as suas imagens fiquem lá, não fiquem muito misturadas com outra. Pode criar uma pasta específica, né? Você cria aqui uma pasta. Você pode, se você quiser, pode renomear o seu quadro, as suas imagens. Você bota qualquer nome aí, ele vai vir aqui. E o mais pode ficar aqui. Aqui tá o tamanho, né, que eu defini. Se você quiser definir um tamanho menor também pode, mas aqui é o tamanho original que eu fiz. E agora eu vou botar render. Quando eu coloco render, ele vai salvar todos esses quadros nessa mesma sequência, que se eu passar um quadro depois do outro, vai exatamente dar os movimentos que eu criei aqui dentro do Photoshop. Vamos esperar aqui que ele salve, e depois nós vamos levar essas imagens para esse outro programinha, que é o Overlay GIF, e lá a gente vai salvar, vai terminar a edição, né? Pronto, terminou de salvar. Eu fecho aqui o Photoshop e agora eu vou abrir o programinha lá, o Overlay GIF. Abro meu Overlay GIF, Animator 5. Ele vai abrir aqui e eu vou terminar minha edição dentro desse programa. Escolho essa opção aqui, Open Existing Image File, aperto, ele vai me pedir para buscar o banner. Aqui eu procuro a pasta, aqui fiz meu movimento. Eu acho que é a primeira imagem. Levo só uma. Primeira vez eu levo só a primeira imagem. Pronto, aqui tem a minha primeira imagem. Agora eu vou apertar aqui, né, em arquivo, em file, e vou buscar o resto das imagens. Adicionar imagem. Eu vou lá e seleciono. Agora eu posso selecionar o resto todinho que ela vem. Abrir. Espera as imagens serem. Pronto. Aqui eu tenho todas as imagens. E agora vamos ver aqui o movimento, ver se está igual. Certo? Pronto, aqui eu tenho aqui as imagens, né? Vocês estão percebendo que veio mais imagem do que eu fiz.
eu esqueci de desmarcar aqui, porque como eu botei 2 segundos, então eles ficam repetindo o mesmo quadro, né? Eles ficam repetindo o mesmo quadro até dar os 2 segundos. Mas aí eu deletei. Vamos ver agora aqui. Ficar melhor. Vamos ver agora. Tá vendo? Agora eu vou definir, antes de eu salvar, eu vou definir o tempo que eu quero que o banner fique fique com a sua imagem parada, né? Todo banner tem para poder as pessoas lerem, para poder visualizar, então ele tem que ter movimento, mas ele tem que também parar. Aqui no último quadro eu vou apertar 2 vezes para abrir a janelinha e eu vou definir quantos segundos eu quero que esse banner fique parado para poder as pessoas lerem. E aqui vai salientar que é 1 para 100, então 100 significa 1 centímetro, 200, 2 centímetros. Eu vou colocar aqui 200, que é equivalente a 2 centímetros. Agora vamos testar. Se você quiser, por exemplo, que esses corações tenham um movimento mais lento, aí você pode aumentar o tempo de cada quadro. Fica a seu critério. Pronto, então aqui está o GIF, está pronto, já com o tempo definido, que ele vai ficar parado, né, para depois começar o movimento novamente. E agora nós vamos salvar. Eu vou salvar daqui. Eu não se lembra que eu não salvei lá dentro do Photoshop. Eu exportei os quadros, né, para uma pasta, peguei os quadros, trouxe para cá e agora eu vou salvar. Aperto aqui arquivo e escolho a opção salvar como GIF. Arquivo em GIF. Que eu denomino meu GIF salvar como nome. Exemplo. Ok. Vamos salvar como. Coloquei o nome lá, né? E agora o meu banner foi salvo. O banner salvo. Agora eu vou colocar onde eu quiser colocar. Voltando aqui para o Photoshop, então nós fizemos esse movimento, né, dessa forma. Mas aí você pode usar sua criatividade e você fazer qualquer movimento. Então pode fazer um movimento vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo. Você pode fazer ele se dissolvendo, ou então ele aparecendo.
né, vai depender muito da sua criatividade. Então aí no Photoshop dá para gente fazer algumas coisas legais. Você pode botar mais imagem, pode botar mais texto, pode fazer com que o texto ele fique cintilante, aí, usando camadas com cores diferentes. Então depende muito da sua criatividade. Eu deixo aqui a minha contribuição e espero que eu tenha sido útil para quem está interessado em aprender a fazer um GIF usando o Photoshop. Tchau, até a próxima.